Boa tarde, pessoal. Chegando aí. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que bem. 13º encontro nosso de aula do curso básico de Espiritismo que fazemos na Sociedade Espírita Inspiração. Nós resolvemos fazer aqui, aproveitando esse tempo dessa quarentena aí, e que queiram conhecer um pouco de Espiritismo e o que acontece num curso básico de Espiritismo. É muito legal o que nós estamos fazendo aí. É claro que não é um curso, porque o que mais vale dentro de um curso é esse primeiro contato físico, mas o contato é virtual nesse momento. Mas é bacana, nós podemos zóio no zóio, né? Olhando um no outro aí para aprender um pouquinho um com o outro. É muito mais legal, né? O acolhimento, a força. Então a gente está pensando, quando passar tudo isso, convidamos todos vocês. Vamos fazer um evento, um workshop, né? Como a gente passou todos os ensinamentos aqui, de repente a gente vai fazer uma atividade como nós fazemos no passado, de atividades assim, uma manhã de domingo, uma manhã tarde, sabe? Começa na manhã, tem aquela parada pro almoço, e depois a gente tem aí o fechamento num dia só. A gente vai ver, vamos bolar ainda e voltar algumas atividades que nós tínhamos na Sociedade Espírita Inspiração. A gente tem que aproveitar o que está acontecendo para trazer a nosso favor de alguma forma, né? Então a 13ª aula é conhecer a si mesmo e autoestima. Bacana isso, se vocês perceberem dessa organização que a gente fez até aqui. A gente veio conversando, veio falando sobre isso e culmina nesse momento de olhar para si. Porque se você for pensar, você conhece a doutrina espírita desde o seu princípio, um pouquinho antes de como ela aconteceu, mas agora a gente, depois de ter aprendido nas aulas mais recentes, a questão da mediunidade, a questão da obsessão, oi, tudo bem, o pessoal que está chegando aí, a questão da obsessão, a questão da casa espírita, de ser um trabalhador espírita, agora você vai... como é que funciona isso? Então nós temos no Livro dos Espíritos uma questão, a 919, que diz assim... calma aí, deixa eu só pegar porque eu quero ler. Opa, não é essa... Vou ler para ficar bacana, para vocês entenderem aqui qual é a questão. É no capítulo 12, na perfeição moral, na parte terceira do livro, 919 é a questão. Eu sempre falo em minhas palestras, o pessoal que ouve deve lembrar disso. Oi, Roseli, tudo bem? Roseli, que é amiga do Laços Eternos ali. A questão é assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resistir à atração do mal. Aí a resposta foi o seguinte: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conheça a ti mesmo. E nesse momento, né, Santo Agostinho, que deu essa resposta, ele vai explicar como é que ele fazia. E interessante como ele fazia. Ele chegava à noite e repassava o seu dia, observando onde ele foi bom, onde ele não foi tão bom e onde ele tinha que melhorar. Olha essa questão. E é uma questão de olhar para si. É claro que nas 13 aulas que nós tivemos aqui, que levaria ali 3 meses na casa espírita, nós não só levaríamos o tema. Lembra, são quase 2 horas de aula ali, de envolvimento e tal, de conversa, de bate-papo, de apresentação da aula, de exercícios, leituras. E a gente também faz paralelamente a isso, nesses 3 encontros, nós já trabalhamos essa questão desde o primeiro dia. Questões, elas não parecem assim. No curso aqui eu optei por quê? Por não falar delas, porque é para a gente ter a noção do que é espiritismo. Depois disso, a gente começar a falar, ao mesmo tempo, cuidar da pessoa. Então quem passou na casa espírita nesse período de 3 meses num curso, cuidou de si, já aprendeu a fazer isso. Essa aula em si seria aquela aula de fechamento, do pessoal perceber que durante o período da aula, a maneira que nós da Sociedade Espírita trabalhamos, Sociedade Espírita Inspiração, nós trabalhamos dessa forma, que o indivíduo pense, olhe para si. Desde a primeira aula, a gente pede para ter um caderno, quando nós não ofertamos um caderno, uma caneta,
Gente, o curso é muito engraçado, isso é uma dica para tudo na vida. Quando você está fazendo um curso, você não está fazendo um curso só naquele dia. Vamos dizer assim que o curso lá no SEI seria aos sábados à tarde. E você achar que só ao sábado, nesses 3 meses que nós fizemos o curso só foi sábado das 14 às 18 horas, nós fizemos lá o curso e valeu por tudo. O curso é só naquele momento. Não, o curso são os 3 meses em todos os momentos da sua vida. Quando você está fazendo faculdade, estudando escola, fazendo algum estudo, você não está naquele período que você não tem tempo, que você tem que se dedicar à escola todos os dias. E tem que estar estudando, você tem que estar trabalhando, tem que estar arrumando a casa, tem que estar fazendo um monte de coisa e estudando também. Por isso, quando nossos amigos estão estudando, não tem tempo. Porque é trabalho em casa, trabalho profissional e ainda tem que estudar. E não dá tempo se você for se dedicar. E creio que todo estudo... Tudo bem, Helena? Todo estudo precisa ser feito dessa forma. Tudo bem, Helena? Saudade, hein? Tá tudo bem aí? Manda notícias pra gente lá no WhatsApp, lá, hein? Espero que você tá curtindo o curso aí, né? Nesses 3 encontros. Tava falando com o Vitor, que é o responsável pelas novas tecnologias lá da Sociedade Espírita de Inspiração, o Vitor Pedigliani. Ele vai colocar todas essas aulas numa playlist lá no YouTube. Bacana, vai ser legal então. Aí vocês vão ter essa aula corrida ali, para quem quiser aproveitar, como é que o pessoal fala, fazer uma maratona, né? Fazer um curso. Eu penso que em mais algumas aulas nós encerramos aqui o curso básico. Eu vou fazer uma provinha, uma avaliação, né? E pedir para que vocês possam colaborar e fazê-lo também. Eu vou deixar as questões, depois eu vou deixar nos comentários. Entra cada questão, só responder cada questão ali. E acho legal, hein? Bacana. Não é aqui para avaliar se você sabe mais, se você sabe menos, não é para isso. É para saber se nós estamos numa proposta legal do que a doutrina dos Espíritos. Tá? Então a aula de hoje, basicamente, é a aula que você, no decorrer do curso todinho, fez vários exercícios. A gente faz exercícios, faz bastante atividades de olhar para si. A gente começa lá com uma atividade muito legal que é entregar o caderno para você. A gente entrega um caderno para você e a primeira atividade que a gente faz no primeiro dia e tem atividade para casa? Tem lição de casa, sim. Nós lá do SEI, a gente... O curso não é só no dia que a gente está fazendo o curso é durante o período, que vai valer 4 meses, 6 meses. Esse período todo é o período de estudo. Porque você pode ter uma inspiração, lembra que a gente explicou que é inspiração e intuição? Você pode ter uma inspiração quando você está no seu trabalho, referente à aula. Você pode ter uma intuição forte, referente ao que nós passamos, ensinamos. Então a gente tem um caderno de lições mesmo, e é muito bacana. Basicamente assim, eu vou falar algumas coisas que a gente faz, porque nós não vamos fazer aqui, mas é legal para você perceber como a gente ajuda no processo. Por isso que nessa aula é conhecer a si mesmo e autoestima. Olhar para você como você nunca olhou, tratar você como você nunca tratou. A gente não quer que a nossa casa espírita seja o lugar que você acha que você tem que ir lá porque você vai resolver seus problemas. Você vai resolver seus problemas indo lá por você, não porque a casa espírita, a casa de oração, a igreja, não é assim que funciona. Vai funcionar a cura, a transformação, porque você está com fé. Lembra de fé? Nós falamos que é a primeira grande lição que vem com Moisés, a fé num Deus único. Além de fé, o que ela traz mais, a palavra fé? Ela traz a justiça divina, né? Ela traz Deus para nós de uma forma que o homem até então nunca tinha ouvido falar. Fé, mais tarde Jesus vai falar para nós que é vontade. Olha isso aí. Então, se fé é vontade, é a nossa vontade que é soberana, é a nossa vontade que realiza as coisas. Então, a gente tem que aprender essa vontade, que é um atributo do Espírito. Entender essa vontade realizadora. Então, quando eu tenho a fé, que é a primeira revelação divina, né? As pessoas falam que a primeira revelação divina é por Moisés, a justiça e principalmente a fé, de fazer as coisas acontecerem. E fé nunca vem sozinha, fé vem com as lições que Moisés nos ensinou, de disciplina, de planejamento, de organização. Lembra dos 10 mandamentos e as leis mosaicas? É uma organização que não tinha na sua vida. Está se planejando? Só uma pessoa organizada? Só uma pessoa que vive o dia ao sabor das horas?
Ou você tem um controle desse dia, acreditando que Deus também no controle, junto você e Deus, realizam maravilhas. Você entrando só com 10%. A espiritualidade amiga, através de Deus, né, através da espiritualidade amiga, entra com os 90%. A gente começa a olhar que tem algo maior, tem um porquê das coisas. Então essa fé é necessariamente que vai levar você, sendo fé à vontade, a realizar tudo o que você precisa. Precisa de organização, precisa de disciplina. A gente tem 24 horas, o homem organizou o mundo em horas. São 24 horas para cuidar de você. Quanto tempo você oferece para você de cuidados de verdade para você? Você não pensa nisso. A gente ainda é dividido num calendário de 12 meses, de meses, semanas, dias, e você tem feito o quê? Então está na hora de você começar a olhar. Você percebe que nesse processo de autoestima, de olhar para si, de entender a si, saber como se é, para afastar o mal. Se a gente sabe que é o nosso pensamento, lembra das aulas anteriores, que atrai o que a gente não quer e afasta o que a gente deseja? Porque estamos pensando equivocado. Então, além da fé, aquela outra terceira revelação divina, que é o amor com Jesus, lembra? Jesus trouxe o amor, é que vai fazer a grande diferença. O amor por você, que talvez você nunca... Eu não duvido que você é capaz de amar pessoas que estão ao seu lado. Principalmente se é mãe, pai, você tem amor aí incondicional. Mas e os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso trabalho, as nossas ações? O amor é a gente motriz, mas ele sozinho não faz nada. Ele precisa dessa companhia da fé, né? Da vontade. O amor é incondicional. O amor é incondicional. Eu não crio condições para fazer o amor. Ele é incondicional. Amor sem condições nenhuma. O amor é aquilo que você oferta, aquilo que você dá. E depois vem o conhecimento, a sabedoria, que é a terceira revelação espírita, a terceira revelação divina, que é o espiritismo. É a sabedoria, conhecimento espírita, que vai te entender que você é um ser imortal. Aí que nós vamos começar a falar de autoestima, de autoconhecimento. Nós falamos isso no decorrer das aulas todas. De certa forma eu falei, porque a gente trabalha junto com o que é o ensino espírita, a informação que você precisa, e fora isso estamos trabalhando com você num processo de autoestima e autoconhecimento. Anderson, autoajuda? O que é autoajuda? É ajudar a si mesmo, né? Então nós na Casa Espírita, na Sociedade Espírita Inspiração, somos o apoio para o seu autoapoio. Essa é a sacada. Somos o apoio para o seu autoapoio. Quem vai fazer a diferença vai ser... A gente vai criar, e se cria num ambiente como aquele, como eu sei, as energias propícias para o bem, mas não necessariamente que nós faremos o bem. Porque a vontade de fazer o bem, lembra do passe, a aula do passe? A vontade do pessoal ali, do SEI, e de toda a casa de oração, de toda a casa espírita, é fazer o bem para você. Mas o bem tem que começar por você. É você que realiza esse bem. É você que faz esse bem. Percebe isso? Essa é uma sacada importantíssima. De nós estarmos ofertando você para você mesmo. Estamos oferecendo você para cuidar de você. Num ambiente propício de pessoas que estão fazendo o mesmo. Por isso que a Casa Espírita, pelo menos a nossa, trabalha isso. É um curso básico de espiritismo e autoconhecimento. Porque você precisa se conhecer. Então, larga de ser culpado. Eu me culpo por as coisas que não deram certo. Peraí, calma. Deu tudo certo. Como assim, Anderson? Não tá nada certo. Eu pensei isso, eu sonhei isso. Eu tinha esses planos, não aconteceu. Mas deu tudo certo. Porque não era para acontecer, a gente não estava preparado. Gente, a gente tem que admitir que nós não estamos preparados para certas coisas ainda. Porque não saberemos agir e poderemos ser o grande mal da nossa vida. E nos ensinamentos de Jesus tem todo esse tipo de informação. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa informação para nós. Como aquela moça cega que precisava ser curada. E o Espírito olha e fala, o que queres? Às vezes é melhor ser cego. Não sou eu que te curo. O Espírito fala. Se Deus achar que por bem você precisa ser curado, Ele vai trazer a cura para você. É assim que funciona. Então essa sacada que a gente tem que ter. A Casa Espírita começa a ser um ambiente, então, propício ao apoio, ao seu autoapoio. Se você não quiser, se você não fizer por onde, nada vai mudar. Anderson, se a gente aprendeu que milagre não existe,
as transformações acontecem por nós mesmos. Se você não cuidar de você, nós damos as ferramentas, nós oferecemos os recursos, mas se você não cuidar de você, nesse processo de se conhecer, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. É você que cria para a realização. É fácil? Menos fácil. Menos fácil. Por que é menos fácil, meu Deus? Porque não estamos acostumados. Nós não aprendemos desse jeito. Nós aprendemos a ser coitadinho. Eu ia falar dessa palestra aí. O Victor está entrando agora falando para nós aí. Hoje, às 20 horas, haverá a palestra, e legal que ele já pôs o link aí, do nosso irmão Beto Spina, o Roberto Spina. O Betão vai fazer a palestra de hoje da Sociedade Espírita de Inspiração. A nossa casa, se nós não estivéssemos nesse momento, estaria sendo aberta hoje às 20 horas para fazer uma palestra e passe. Toda segunda-feira acontece esse trabalho. E alguns de nós da casa que fazemos essa palestra. Então hoje é o Roberto que vai fazer. Então às 20 horas, para quem estiver interessado, às 20 horas, o link está aí, ó, ele disponibilizou, e o tema é aceitação. Olha que legal. É muito isso que a gente está falando, até porque a proposta é bem essa. É falarmos dentro do curso aquilo que nós oferecemos na nossa casa espírita. Criar esse ambiente propício, uma casa acolhedora, uma casa que olhe nos olhos do outro. Não estou aqui preocupado que você aprenda tudo da doutrina espírita. Não está preocupado que você fique bem. E para ficar bem, nós vamos dar essas ferramentas e esses recursos que nós passamos por isso também. Nós aprendemos dessa forma. E se não aprendemos dessa forma, é da forma que nós gostaríamos de ter aprendido. Essa é legal, hein? É a forma que nós gostaríamos de ter aprendido. Que alguém olhasse para nós e falássemos: mas Anderson, como é que eu vou me conhecer? Faço de tudo. Tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu acabo não querendo fazer eu faço. Essa dúvida que você tem, Paulo de Tarso já teve também. E é normal. Normal. Somos humanos. Estamos num processo de aprendizado, gente. É isso que vai fazer a diferença nossa. Para bem ou para o bem menor, que é o mal. O mal é necessário. Nossa, Anderson. Se lembrar de Jesus, ele disse que vem os escândalos. Aí, da onde vem os escândalos? Mas era necessário para burilar o espírito, para o processo de aprendizado. Então você chegou na 13ª aula do nosso, já com uma bagagem do que é espiritismo. Você teve essas informações, obteve esse conhecimento e, paralelamente a isso, trabalhando isso desde a primeira aula. Então nós estamos falando de autoestima e de autoconhecimento. O primeiro trabalho que a gente faz lá na primeira aula, dessas 13 aulas, vamos lá. Na primeira, a gente pede no caderno que a gente dá para vocês fazerem uma redação. A redação que talvez você até já tenha feito. Quem sou eu? A gente pede para você pegar na primeira página lá. Primeiro esse caderno que você tem, a gente pede para você pegar uma foto bonita sua. Uma foto bonita, uma foto que você está alegre. Uma foto de preferência de vitória para você. Um dia de alegria imensa. De alegria imensa. Daí é legal falar isso, né? Quando a gente fala isso, o pessoal já falou: foi muito legal, mas teve gente que estava lá que já morreu. Pessoal, olha como a gente tem uma tendência de ir pro negativo. Não é isso que a gente está pedindo. Pega uma foto bacana, aquela foto legal. Você não tem, desenha. Porque eu lembro que o pessoal fala: não tenho, desenha, faz uma foto. Cria uma foto, aquela foto que você fez bonita. Começa a trabalhar. Por que nós estamos trabalhando isso? Para começar a trabalhar a forma de pensamento, a forma de pensar. Olha só, na primeira aula a gente já começa a falar isso. Na 10ª aula, não foi isso? 11ª aula, nós falamos de obsessão. Lembra? Então você já está ciente do que aconteceu lá na primeira aula. Quando nós começamos a falar de pensamento, mudar a forma mental, a aura sua, mudar com seus pensamentos. Você é muito carregado de pensamento negativo, de tristeza, depressão, ansiedade, estresse. Você começa a ter uma transformação já na primeira aula, quando a gente pede para que você olhe para você. Quem é você? Quem é você? Aí a gente pede para fazer o título: Quem sou eu? A redação. Quem é você? Para você mesmo. O bacana é que a gente vai fazer isso por vários períodos. Nesse primeiro período, tem gente que entra na primeira aula e: quem é você? Tem gente que tem uma facilidade de escrever e tem gente que tem uma dificuldade de escrever 3 linhas. Tem gente que faz quase um livro, não tem problema. Esse livro é seu, esse caderno é seu, só você vai ler. Aí você chega lá na segunda aula, a gente pergunta: e aí, como é? Escreveram tal? Quem quer ler? A gente deixa. Não quer ler? Beleza, precisa ler.
mas a gente pede as impressões. Como foi escrever de si? Olha só, essa é a sacada do nosso grupo, gente. Essa é a sacada que aqui ainda não dá para fazer, né? Você vê que eu fui melhorando aqui a live, eu fui entendendo como é que era esse meio de comunicação para falar com vocês. E eu não tinha fazer isso, Vitão. O Victor falou aqui que não estava no público. Deixa eu ver aqui. Eu só quero saber se eu consigo fazer com isso ao vivo, Victor. Eu consigo? Me explica aí. Vai me dando as diretrizes. Deixa eu ver. Eu não vou terminar. Nossa, já estou em 20 minutos. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou recomeçar então, Victor. Dá para fazer? Dá para fazer depois, né? Então beleza. Vou fazer depois. Não, agora eu olhei assim e falei, nossa, já falei 22, estou quase acabando aqui. E eu vou ter que fazer tudo de novo. Não, beleza. O legal do ao vivo é isso. Como seria numa aula também, gente. A gente prepara todo um tema, chega lá, a necessidade que o grupo tem vai nos levar para outro caminho. Então, nesse primeiro momento, quem sou eu? Chegamos com essa informação lá. Na segunda aula, eu pediria para vocês pegarem um caderno e escreverem. Oi, Celinha, tudo bem? Escreverem 30 qualidades de vocês. 30 qualidades. Nossa, tem gente que fica assim, nossa, eu não tenho 30 qualidades para escrever. Como é que é isso? Eu não consigo, se fosse defeito eu falaria todos. Olha só, como a gente ainda tem uma imagem negativa de nós mesmos, porque foi assim que nós aprendemos. Não está errado. Não está errado. A culpa não é dos outros. Lembra? Aulas anteriores que a gente falou? Para de culpar os outros das coisas que nos acontecem, até porque a responsabilidade dessa encarnação é nossa. Nós somos espíritas, já chegamos aqui na 13ª aula, a gente já sabe disso. Nós que criamos um ambiente propício para o nosso aprendizado, e nós pedimos isso, pedimos o pai que a gente queria, a mãe que a gente queria, os irmãos que a gente queria. Às vezes foi um trabalho danado para reunir todo mundo, que teve aquele que você tem mais dificuldade, ele nem queria vir, ele veio para ajudar ele. Olha só, a gente não sabe, ou melhor, não sabíamos, agora sabemos. Então nesse processo, o olhar para você na segunda aula, no segundo encontro, já é diferente. 30 qualidades. E é um sufoco. A galera fica preocupada. Nossa, mas eu não tenho 30 qualidades para enxergar. E chega na terceira aula, tem gente que não trouxe. Não trouxe. Não, eu fiz 5, eu fiz 15. Eu falei, não, gente, 30 qualidades. A gente está esperando a próxima aula. Vamos fazendo aí as qualidades. Tem que olhar para você e enxergar o melhor para você. Mas eu não consigo chegar. Vai ser sinônimo. Lembra que sinonimia perfeita não existe? Não existe. Então, se você falar assim, eu sou belo e eu sou bonito, são diferentes. São duas qualidades. Nossa, são. Não existe. Pode ir lá, sinônimos. Sinonimia perfeita não existe. São semelhantes ali, mas não são. Aí eu faço um bolo de chocolate incrível. No meu caso, um bolo de limão, que alguns de vocês conhecem. Então, eu posso colocar, eu sou um bom fazedor de bolo de limão. Ó, começa a ver aquilo que você é bom. A gente não está acostumado a olhar para nós da maneira boa. E você que fala minhas qualidades. Gente, falamos lá atrás, nas aulas anteriores, o que é humildade, né? Lembra? Que humildade também é reconhecer o que a gente tem de bom e o que a gente tem de falha ainda. Mas aqui nós não estamos falando de falhas. Porque a falha a gente já trouxe, né? A gente está falando de bom. Você é um bom filho? Uma boa filha? Você é um bom pai, uma boa mãe? Isso é uma qualidade. Aí você começa a olhar para você como você nunca olhou. Então lá na terceira aula nós fazemos uma outra atividade. Nós vamos pedir para você fazer uma lista durante a semana. Oi, Vilma, tudo bem? O Eduardo também está por aí, Eduardo Moura. Nós vamos pedir para você nessa terceira aula que foi passada, que você faça uma lista de julgamentos. Como assim? Lista de julgamentos. Como assim lista de julgamentos? Tudo aquilo que vocês pegar durante uma semana. Durante uma semana. Você vai pegar seu caderno lá. Durante uma semana. Então, vai que a aula é sábado. Até sexta-feira do outro dia, no sábado, você vai entregar para nós, até nesses 7 dias, o que você julgou. Julgou tudo que você entrou em julgamento.
Eu lembro até hoje da minha amiga, vou falar o seu nome aqui, hein, Zuma, que eu achei que foi lindo aquilo. A Zuma chegou uma vez, a gente estava na aula, e eu pedi, né, para essa lista de julgamentos. Eu lembro que a Zuma saiu e falou assim, eu não julgo mais ninguém. Ah, Zuma, tenta aí então, faz aí a lista, vê o que vai acontecer. Mas qualquer julgamento, não, aquele julgamento não é aquele julgamento que você julgou, acusou, aquela coisa. Coisas pequenas que você olha lá e fala, não gosto disso, nossa, que cabelo estranho dessa mulher. Só pensou, você não falou. Se falou é mais grave, mas só pensou, coloca lá. Por quê? Porque é a maneira de você aprender a olhar para você. Tem gente que fala que não julga, que não faz julgamento, não faz juízo de valor e acaba fazendo juízo de valor. Então é legal. Então foi muito bacana porque ela falou assim, Anderson, eu tô abismada comigo. Eu achava que era boa. Olha só a minha lista como ficou. Eu não precisava apresentar a lista, não sei se a pessoa quisesse. Mas só mostrava, né? Não precisava ver o tipo de julgamento que foi. Foi bacana porque isso. Ela parou para olhar para ela. E ela não percebeu que ainda tinha coisas que ela fazia. Que não é diferente da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho sugere para que nós, ao ir dormir, avalie o nosso dia. A gente acha que a gente sabe que de repente pisou na bola feio. E a gente não percebe, gente. Faz julgamento sem perceber. E se você descobriu já aulas lá do perispírito, espírito, que você emanava energia, um pensamento nosso é uma forma de energia. Você manda. Depois não entende por que a colheita não está legal. O que você tem plantado de semente aí? O que você tem enviado para o mundo? Então é uma forma que a gente criou. Nessa terceira aula a gente faz esse processo junto ao trabalho, né? Junto do trabalho. Aí na quarta aula, isso bem bacaninha, né? Para você escrever Deus, enxergar Deus numa criança. Porque a quarta aula é bem isso, né? Tá de Jesus, Deus nessas aulas assim. Então na quarta aula a gente vai pedir para que você observe uma criança. E anote tudo que essa criança faz. E se possível entreviste a criança. Qual é o barato disso aí? Quando você chegar na nossa aula lá, na quinta aula, quando você chegar, a gente vai trocar impressões de quem fez o exercício. São 25 anos de curso espírita, dessa forma que eu trabalho, e eu tenho certeza que muita gente, num grupo aí de 10, uns 3, 4 realmente faz de verdade. Mas eu sempre peço para que as pessoas, mesmo não fazendo, não deixem de ir, não deixem de participar. Porque a troca de experiência naquele grupo, um conversou, que às vezes não dá mesmo, a pessoa não está habituada, tem gente que teve dificuldade na escola, não escreveu, não fez pesquisa, então é complicado. Mas eu peço para que vá de ouvinte. Se a pessoa quiser ir lá, não quiser escrever, não quiser só estar presente para ouvir. Né? Aí trocar as experiências. O grupo que foi, lembra que eu falei? O grupo que foi formado, estão harmonizando o trabalho e as pessoas estão se apresentando para o próprio grupo. Olha essa terapia que acontece. As pessoas vão se transformando ali, criando laços fortíssimos. As pessoas criam e se expõem no próprio grupo. E nesses 25 anos eu só lembro de coisas incríveis que aconteceram, que me fizeram ser o que eu sou e auxiliou um monte de gente. Isso é muito legal. Então, enxergar a criança. Porque quando você enxerga a criança, lá na hora do grupo, a gente vai pedir você fazer um paralelo com você mesmo. Como você de criança, que você era assim? Quais eram os seus sonhos? Porque se você entrevistou a criança, pergunta quais são os sonhos. E os sonhos das crianças são os mais incríveis, né? Que eram sonhos, às vezes, muitos sonhos nossos, que ficaram pelo caminho, de alguma forma, né? E a gente vai trabalhar isso. Por que ficou pelo caminho? Quais são os traumas que você carrega de criança? Que estão aparecendo tudo agora. Eu já não posso deixar de falar, aproveitar essa deixa. Hoje, 18 de maio, que é o dia da luta contra o abuso, né, sexual infantil, começado lá em 73, do caso Araceli. 73, são 47 anos. E quantos abusos ainda continuam? E a gente tem que fazer a diferença. Uma criança que foi traumatizada por essa situação. E a gente precisa auxiliar.
E dentro de um grupo que eu tenho, se aparece alguém que de repente aconteceu isso, como é que nós ficamos? O auxílio que nós espíritos temos que dar, o fortalecimento desse espírito. Gente, a gente não sabe quem é que está no grupo, quem é que está participando. Por isso que o acolhimento, o abraço, esse grupo vira uma família, vira uma proposta de se unir, de auxiliar. Eu vi coisas lindas acontecendo no grupo que eu sempre participei. Desde o Coen lá, do Laços Eternos, do qual eu participei, do qual tem essa ideia básica, né? Eu aprendi lá e fui colocando em prática outros ensinamentos no decorrer da minha vida até profissional, como professor, como pedagogo, o trabalho em desenvolvimento pessoal, realizo, e sempre trabalhando nessa parte. Você pegar essa ferramenta e colocar com a doutrina espírita, ela casando fica fantástico. Aí o pessoal vai olhar nessa aula, enxergar, né? Entrevistar uma criança. Aí quando ele está todo empolgado, a gente pede para enxergar um idoso na quinta aula. Enxergar um idoso. Observar um idoso. Conversar com o idoso. Falar com o idoso. Né? Aí, mas se a pessoa é idosa, para conversar com outro idoso, não tem problema. A gente tem no nosso... Anderson, qual a idade que começa o curso espírita? A idade que a pessoa já tem condições de entender. A gente diz que 14 anos já está legal para começar. Mas se quiser começar antes, já vi criança 11, 12 anos começando. Porque o nosso curso é isso aí. Esses 3 encontros que você viu é o que nós vamos debater. Assunto que eu falaria na minha casa para a Ana Júlia. A Ana Júlia vai fazer 15 anos agora. É a mesma coisa. Assunto que a gente vai conversar. Assunto que qualquer criança pode ouvir. Lembrem-se que Chico Xavier, com 4 anos... começa a ter contato com os espíritos. Eu sou pedagogo, sou professor, sou espírita. Se uma criança na sala de aula olha para mim e começa a falar que está bem no espírito, qual é o tratamento que eu dou para essa criança? Eu sei que eu estou preparado, mas tem muita gente que não está, que não acredita nisso. Aquele menininho do filme que eu pedi para vocês assistirem, o Sexto Sentido, vocês lembram disso? Menininho lá, no filme ele está com 11 anos, né? 8, 11 anos. Ele começa a ver, eu vejo espíritos a todo momento. Lembra dessa frase? E aí? Oi, Jéssica. Oi, a Vilma, já falei. A Jéssica chegando agora, psicóloga. Quem quiser um trabalho aí, ó. Nesses momentos de pandemia e tal, bater um papo com um psicólogo é legal. Né? Ele também precisa trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro. Então aí, esse vai ser o momento em que nós vamos sair disso aqui, um auxiliando o outro. O que você sabe fazer? Os profissionais liberais aqui. Legal, vamos dar espaço. Você vai começar a conhecer as pessoas. A Sueli também entrou. E um auxiliando o outro. Uma das coisas que eu faço, e todo mundo sabe disso aí, que participou comigo em cursos passados, que eu gosto do que, gente? Momentinho do café, aquele momentinho que cada um leva um pratinho. Porque esse é o momento mais importante do curso. Nossa, porque vai comer? Não. Porque a gente para de falar do curso, daquilo que precisamos falar, para falar de coisas simples, de vida. Tem gente, lembra das qualidades? Fazer um bolo é uma baita qualidade. Então isso é bacana. A gente trabalha esse tipo, né, de informação. Aí a pessoa chega lá com as informações que viu do idoso. E a gente vai traçar um paralelo entre a criança e o idoso. Depois, né? Primeiro do idoso. Isso vai ser o sexto encontro nosso. O paralelo junto com a maturidade que a pessoa está, né? A maturidade da pessoa. Porque eu estou vendo extremos. E precisamos sair dos extremos. Vamos para o meio, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Auxiliar nesse processo. Ah, Jéssica, tudo bem. Ah, que bacana, Jéssica. Eu não sabia que você é de espírita, que legal. Aí, ó, é muito mais legal ainda. Além de espírita, é psicóloga. Então, tem diferença? Tem diferença. Em tudo que é profissão. Se você é espírita, o teu olhar para as coisas é diferente. Ou precisa ser diferente. No sentido de olhar que não é só mais a matéria. É claro, né? Que por conta da profissão tem certas coisas. Né? O psicólogo vê o lado psicólogo. Mas tem aquela sacada. Tem a ABRAP. Eu não sei, Jéssica, se você faz parte da ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, que faz um trabalho parecido a esse. Se não for, vale a pena jogar no Google ABRAP e fazer parte desse grupo aí. Então é muito legal, gente, conhecer-se nesse processo. E nós estamos conhecendo desse jeito, assim, sabendo o que cada um faz, o que cada um pode ajudar, fortalecer o grupo. Oi, Márcia, tudo bem? Então a gente começa a observar
que a gente pode ajudar muito mais. Porque se nós chegamos até esse curso, nessa aula, a gente está falando de nós nesse momento. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é o que aconteceu durante a aula e ninguém viu, que já era processo de autoconhecimento e de autoestima. Lembra? A gente já falou. Então, a gente falou quem sou eu, as 30 qualidades, lista de julgamento, enxergar a criança, enxergar o idoso, paralelo com a maturidade, a sua vida nesse instante. E na 7ª aula vai ser bacana o quê? Que bate com o livre-arbítrio e causa e efeito. Quais são os seus sonhos? Né? Quais são os sonhos que você enterrou? Quais são os sonhos que morreram em você? Qual era a tua vontade que você tinha imensa e a vontade acabou? E você culpa os outros, né? Então a gente vai fazer um trabalho aí de tirar dos outros a culpa que a gente colocou. A gente fica culpando o outro pela nossa vida. A gente vai começar a assimilar que nós somos responsáveis por tudo. Você já tem a consciência que você é um espírito imortal, único, que as suas lições que estão passando nessa encarnação são a seu pedido. Você provavelmente trabalhou com isso. Oi Carolina, tudo bem? Então a gente começa a perceber que o que nós estamos aqui no processo de aprendizado vai nos fortalecer para o grupo ficar melhor, olhando para você, porque cada um vai contar a sua história. E aí eu brinco, quais são os sonhos? Quais foram os seus sonhos? Né? E por que eles se realizaram ou não? E é um momento muito legal para você escrever os seus sonhos. E vai ser muito, assim, já estamos na aula, provavelmente a pessoa queira falar ou não. Porque na verdade eu vou deixar você trabalhar essa semana, mas quando você voltar, você vai falar se você quiser. Você não é obrigado a falar. Deixa eu falar uma coisa no nosso grupo. Ninguém é obrigado a nada. Mas você vai aprender. Dever moral nosso ensinar. Mas você não é obrigado a fazer nada. A gente cria motivação, motivos para a sua ação, de você querer compartilhar aquilo que você viveu, porque o que você viveu pode ser uma baita lição para todo mundo. Pode ser uma lição para todo mundo. Então, nesse grupo que vai se criando, a gente vai cuidando um do outro. Vai cuidando um do outro. E a gente começa a perceber. Então a gente vai resgatar os sonhos. Então você vai ficar uma semana escrevendo quais foram os seus sonhos e nós vamos falar dos resgates possíveis desse sonho. Ah, Anderson, eu queria ser jogador de futebol, mas não sou, não fui. E essa frustração eu carrego. Ou eu queria ser uma bailarina e não consegui ser bailarina e estou me frustrando por conta disso. Aí você vai aprender uma das coisas mais incríveis do mundo de realizações através das pessoas que querem o mesmo sonho que o seu e também estão no mesmo caminho. Imagina, você teve uma encarnação que você bem não pode ser jogador de futebol e não conseguiu, por N motivos. E de repente você tem uma pessoa que você conhece que gostaria de ter as mesmas coisas, mas tem a dificuldade e está encontrando barreiras para fazer isso. Você pode ser tutor dessa pessoa. Oi, Maria Tereza. Sempre aqui presente, que bacana. Eu espero que esse curso esteja sendo bom para vocês, né? Que ajude bastante aí a despertar um monte de coisa legal. Então tá lá, você tá naquela, você encontrou uma criança que tem esse sonho e às vezes não tem nem recurso financeiro para ser. Tem dinheiro para comprar uma chuteira. Você apadrinha ela e mostra o caminho que você talvez tenha encontrado em um determinado momento, um obstáculo e não conseguiu ir. E claro, né, a gente sabe que futebol, por exemplo, tem uma data para você chegar. Se você não chegou, não vai dar mais, né? O corpo físico não responde. Bailarina é a mesma coisa. Enquanto um grupo aí, enquanto criança que gostaria de ter, não tem condições, você vê que tem um talento ali. Não teve, olha que legal. Não tem coisa bacana, mais interessante de se auxiliar o outro para que ele encontre o sonho dele. Olha que legal isso. Então a gente vai trabalhar resgates de sonhos. Eu particularmente posso falar que foi uma das atividades mais legais nos grupos que eu participei e fiz. É um dos momentos mais emocionantes, sabe? As pessoas vão a lágrimas às vezes e ficam muito felizes de realizar. Então aí eu vou começar na 8ª aula, que corresponde ao espírito, perispírito, e vamos falar de passe, de cuidar da sua criança. Eu vou pedir para que você faça ou traga um brinquedo. Olha que legal. Um brinquedo que tem um significado para você. Imagina teve, ou você bolou um brinquedo, você vai trazer para nós aquilo que
quando você tinha de 0 a 12 anos, um brinquedo. A gente quer que você traga um brinquedo. Olha, foi uma das aulas mais engraçadas que eu tive isso aí há mais de 15 anos atrás, lá no Amor e Esperança. Eu dei esse curso lá, pra você ver como é antigo, essas coisas que me acompanham. E tinha um senhor, né, que apresentou para nós um carrinho feito de latinha de sardinha. Cara, foi uma das aulas mais incríveis, mais gostosas de ter feito. Imagina, paralelamente eu estou falando na 8ª aula, eu estou falando de espírito, perispírito, e estou falando de corpo, e estou falando do passe, que é essa energia de doação, tal. E, paralelamente a isso, vocês vão levar brinquedo. Lembra que eu falei que a gente acaba da manhã, acaba fazendo um café da tarde, dependendo do horário da aula. Nesse caso era café da manhã, porque a gente ia de manhã lá. E depois as pessoas apresentaram os brinquedos, cara. E era muito legal. Porque tinha gente lá que era vovô e estava trazendo o brinquedo. E era uma alegria. E é isso que a gente trabalha. Lembra? Autoconhecimento e autoestima. Quem você foi? Quem você era? Quem você era que deixou de ser depois que cresceu? Que criança que você foi? É claro que em contrapartida também, muitas vezes, a gente encontra gente que não teve infância. Tem um curso recente que eu fiz, numa casa recente, a senhora chegou para mim e falou assim: eu não recordo da minha infância. Eu não tive infância. Porque logo cedo eu precisei cuidar dos meus irmãos. E eu não tive esse momento. Aí a gente vai trabalhando, né? Ô, gente, eu tô falando isso aqui, eu tô falando de uma casa espírita. Eu não tenho formação de psicólogo, né? É aquilo que eu vi na pedagogia, quando eu fiz comunicação social. Mas a gente tem a espiritualidade nos inspirando a trazer certas coisas ali. E a equipe vem e oferece. E chega as inspirações. Oi, Fátima, tudo bem? Aí a gente começa a perceber que as pessoas, elas mesmo quando teve uma dificuldade, ela pode ter algo legal. Então a gente começa a trabalhar isso. E a espiritualidade está lá. Gente, quantos de nós somos adultos que fomos machucados quando criança e isso interfere no nosso processo de se conhecer? Eu costumo dizer, né, que o Ziraldo, que é o pai do menino maluquinho, diz assim que uma criança feliz se torna um cara legal. Toda pessoa que é legal, você olha, isso aí foi uma criança feliz. O filme do menino maluquinho, que normalmente eu peço para assistir nessa 8ª aula, né? Porque eu não peço assistir filmes com espírita, mas filme de vamos lá, olhar sua criança interior como você nunca olhou. E tem um outro filme que é Duas Vidas, com o Bruce Willis também, da Disney, que eu peço para assistir nesse período aí, que vai olhar o garotinho, um cara que é tipo um personal, ele cuida das pessoas, da forma das pessoas, e ele é obrigado a se ver como criança. Não sei se a Jéssica conhece esse filme aí. Acho que é Duas Vidas. Rapidinho, eu acho aqui, peraí. E esse filme, ele vai trazer para nós a noção, né, de o que a gente foi criança. O que causou um trauma em nós tamanha que a gente parou de ser criança? Quando é que você parou de ser criança? E tem gente que... Duas vidas, deixa eu ver aqui. Deixou de ser criança e se tornou uma... Imagina aí o trabalho que a gente está fazendo, a 8ª aula. A gente está trabalhando junto ao curso que eu estou dando. Estou mostrando para vocês o que é o curso nosso. Que essas partes, é isso mesmo. Duas vidas. Tekit. É muito legal esse filme. Quem puder assistir, assista. Duas Vidas. Eu hoje falei do Menino Maluquinho e Duas Vidas com o Bruce Willis. É fantástico isso aí. A gente precisa resgatar a criança que a gente foi, porque a gente vai entender o espírito que nós chegamos aqui para fazer um processo de transformação na vida da gente. Mas se eu não tive infância, nós vamos fazer um outro trabalho. Essa aula do brinquedo é a aula que todo mundo, né, solta a criança interior. E aí eu peço para que vocês tragam na próxima aula revistas velhas, cartolina. Nós vamos trabalhar uma coisa chamada visualização, que nós estamos falando na aula 9, né, de oração. Nós vamos trabalhar visualização. O que é isso?
A gente vai aprender que o nosso cérebro ele é muito mais visual do que auditivo. Normalmente nessa aula eu também faço esse exercício com vocês, para saber se vocês são auditivos, aprende só ouvindo, são visuais, aprende vendo, ou são sinestésicos, aprende com toque, com movimento. São as três maneiras de aprendizado para vocês. Então, nesse dia, se você é visual, se você é auditivo ou se você é sinestésico. Isso ajuda muita gente, gente. Por que ajuda muita gente? Se você é um cara auditivo, se a pessoa que te ama só te dá flores, te dá bombons, te leva para lugares lindos, te dá presentes, você vai olhar para essa pessoa e falar, nossa, ela não me ama. Como assim? Você não ouviu? Você precisa ouvir. E se você é uma pessoa visual, você precisa, ver o amor. E se a pessoa só fala, eu te amo, não faz nem força para você, porque não faz sentido. Porque você precisa ver o sinestésico, você precisa tocar, você precisa sentir. Isso ajuda muitos relacionamentos, saber quem você é e o que você é capaz de captar. Se você é auditivo, se você é visual, se é... Nós temos os três, tá? Mas um dos três se apresenta mais. E no se apresentar mais, a gente vai saber como a gente é. Então, faça um exercício nessa aula para saber isso, como você é. Junto com a oração. Na verdade, isso é oração mediunidade, mas nós separamos então a sua oração. Então, nós vamos trabalhar o poder da visualização e saber como nós somos. Olha que bacana isso. Por que o poder da visualização? Eu vou pedir para vocês trazerem imagens daquilo que você... Revistas, na verdade eu não falo o que é. Traz revistas, tal, cola, tesoura, a gente normalmente tem isso no centro. E uma cartolina a gente também tem no centro. A gente pode trazer revistas velhas, tal, de imagens de coisas que você gostaria. Tá? Aí depois a gente faz um trabalho em grupo ali. Eu vou trabalhar uma coisa que os americanos usam muito. Aprendi estudando com o Luiz Antônio Gasparetto e com a Louise Hay. Eu aprendi o poder da visualização. O pessoal dá o nome disso de roda da fortuna. Tem outros nomes que começaram a dar agora recentemente aqui, mas é a roda da fortuna. O que é isso? Na verdade você vai trabalhar, faz o círculo, sempre num círculo, e não coloca palavras, tal. Tem gente que coloca. O jeito que a gente faz lá, só para explicar aqui, é para vocês visualizarem as coisas. Lembra que a gente está fazendo um trabalho sem você perceber, ou percebendo, que nós desde a primeira aula estamos trabalhando em você a forma de pensar, sair do negativo para começar a enxergar o positivo. Não que o negativo vai deixar de existir, ele vai estar lá. Como o positivo também existe. Só que é aquilo que você enxerga mais, aquilo que você vê mais. É o processo de descoberta, de olhar para você. Olhar um pouco mais adiante. Até onde você olha. O pessoal perguntou assim, isso mediram, a aura de Chico Xavier. Diz que a aura de Chico Xavier é quase a cidade toda. Diz que a nossa aura não sai quase nem 1 metro daqui. Eu digo para você que a sua aura vai ser aquilo que você acredita, onde seu olhar consegue enxergar. Você consegue enxergar além das coisas, bem longe. Sua aura tem esse tamanho. Quem são as pessoas que mesmo distante? A sua aura é capaz de chegar. Lembra que a gente falou da aula do perispírito? Lembra? Mesma coisa. Então nessa aula a gente vai fazer um trabalho de colagem, de brincadeira, que cada um vai fazer a sua roda da fortuna, seus sonhos, Eu vou falar uma coisa que eu já fiz isso, muita coisa que eu coloquei na roda já aconteceu, é muito legal. As pessoas começam a falar das experiências que teve, das experiências que sentiram. Então esse é um trabalho que a gente vai fazer e a gente faz para as pessoas sentirem, as coisas, começarem a observar. Aí lá na 10ª aula a gente vai falar de mediunidade. E a gente pede para, na aula de mediunidade, trabalhamos visualização, trabalhamos o modo que nós somos e chegamos ao mundo. Nessa mediunidade é um bacana. Eu vou pedir para você escolher 3 pessoas. Uma que você gosta muito. Outra que você gosta mais ou menos. Gosta. E uma que por algum momento você tem um desafeto. Uau! Entendeu? Uma que você gosta muito, que é aquela que você gosta de graça, aquela pessoa que você ama.
Aquela que você, eu gosto dessa pessoa, mas não é uma pessoa que tem muito contato com você. Teve um contato, mas né, você nunca falou pra ela o quanto ela é importante pra você. Hoje assim, tudo bem? E a outra que você teve, que você gosta, mas teve um desafeto, teve um desencontro ali, algum probleminha. Então, eu vou pedir para que você escreva uma carta para as 3. Você vai escrever uma carta para as 3. E vai mandar para as 3. Nossa, Anderson, mas eu nem sei onde a pessoa mora, não sei nem onde está. Não tem como mandar. Então, esse é o seu trabalho. Numa semana, você pesquisar o endereço dessa pessoa e mandar uma carta para ela. E vai colocar o seu nome. Você está escrevendo uma carta para ela. Vamos pensar, nós estamos numa época de tecnologia que ninguém manda carta para ninguém mais, né? Tudo por e-mail. Mas as cartas ainda estão funcionando. Então, quando você manda uma carta, faz uma diferença para quem recebe. Experimenta fazer isso. Por que a gente pede? Depois eu vou explicar por que a gente pede, né? Na aula. Eu vou pedir isso para aula 10, né? Então, a gente pede na aula 9 para que você traga na 10 essas 3 pessoas. E escreva para a pessoa. E é bacana. Lembra que a 11ª aula, a 10ª e a 11ª, mediunidade e obsessão? Mediunidade é uma das coisas que o pessoal mais gosta de falar, gente, é sobre psicografia. E as pessoas, se fosse médium de um psicógrafo, né? A gente não escreve nem para ninguém. É a primeira coisa que eu falo na aula de mediunidade, né? Vocês querem tanto escrever, mas não escreve carta para ninguém, não escreve nada. É a primeira coisa que você vai fazer. Você percebeu que eu vou estar trabalhando uma outra energia que nós falamos nessas aulas que eu dei sobre o perdão? Lembra que uma dessas 3 pessoas é um desafeto? É algo que não foi legal? Anderson, mas se eu não conseguir mandar para a pessoa, se a pessoa morreu, você vai escrever a carta do mesmo jeito. Você mudou, gente. Você está na 10ª aula. 10ª aula são 2 meses e meio. É isso? 4, é isso mesmo, 2 meses e meio dentro de um curso numa casa espírita. O poder de transformação em você já aconteceu. Você já está com capacidade de perdoar alguém. Então é isso que você vai escrever. Na verdade, eu já fiz esse exercício de várias formas. Umas eu peço para escrever e enviar, e outras eu peço para escrever, principalmente as das... Aí é um pouco diferente dessa, porque é muito do que o grupo vai oferecer para você. Mas eu já fiz também assim, que os 3 eram desafetos. Escolham 3 pessoas que você está de mal, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, porque rola esse lance. E se a pessoa morreu, você vai escrever a carta do mesmo jeito. O que acontece? A gente vai escrever a carta, você pedindo desculpa, ou xingando, reclamando. É um trabalho bacana, um trabalho de colocar para fora mesmo. E nesse processo de colocar para fora toda essa energia, tudo que não é legal, a gente vai perdoar. Energia do perdão. Na verdade, energia do perdão. E a gente queima as cartas, como se fosse pro éter. Acabou. Aquilo que te prendia ao passado, tá? Libertar. Imagina, esses exercícios que a gente faz durante o curso, durante as aulas, mexe com todo mundo. Todo mundo fica no opa. Eu acho que agora tá uma coisa legal em mim, tá acontecendo umas coisas bacanas. E realmente, a gente está se perdoando. Tá? Então, na 11ª aula, é um exercício de auto-perdão, que é a aula de obsessão. Lembra? Então, a gente vai trabalhar o auto-perdão. E como isso acontece? A gente vai falar de obsessão na aula que eu já fiz, aquela parte da aula que eu fiz, a gente vai entrar numa outra parte, que é cuidar da gente. Fazer exercícios de olhar pra gente. Você já está na 11ª aula, quase 3 meses conosco. Então você vai olhar para você como você não colheu. E vai se perdoar. Porque talvez o que está atrapalhando a vida da gente é a gente não perdoar, porque a gente achou que a gente podia fazer coisas diferentes e a gente não fez. E muitas vezes a gente precisa olhar para nós para começar a fazer as coisas como deve ser feito. Então esse trabalho de autoconhecimento, de autobusca, vai principalmente auxiliar nisso aí. Na 12ª aula, a gente olha só o processo que a gente passou até aqui. Tudo isso paralelamente. Nós vamos fazer um trabalho super legal. Nós vamos fazer um sorteio e você vai se tornar o anjo de alguém. Lembra que a 12ª aula é a casa espírita e o trabalhador espírita, lembra? Nesse aí você vai ser anjo de alguém. Como assim? Fazer tipo um amigo secreto. Lembra do amigo secreto? E nesse amigo secreto, nós vamos trabalhar essa energia
Você vai escolher uma pessoa para cuidar dela durante o período de curso, ou um pouco mais. A gente vai falar, tá? A gente vai fazer um amigo secreto de verdade, na confraternização, depois a gente pede brinquedo, você vai conhecer. Também tem várias formas, que são dinâmicas isso, né? Depende muito da inspiração que chega naquele momento. Eu já fiz dessa forma que a pessoa não sabia quem cuidava dela. Por exemplo, eu tirei, vamos ver aqui uma pessoa. Eu tirei a Jaci, por exemplo. Tirei a Jaci. E a Jaci tirou. Eu vou cuidar dela. Como é cuidar dela? Mandar mensagem para ela, perguntar se está tudo bem. Quando vê ela, dar um abraço. Saber se está tudo bem com ela. Se ela está precisando de ajuda em alguma coisa. Vi uma mensagem, lembrei da Jaci e tal. Consequentemente, eu também vou estar recebendo mensagem da Jaci, vou estar recebendo mensagem da Célia, da Jéssica, da Nelma, e estou recebendo a mensagem da galera, mas eu não sei o que é. Quem delas é meu anjo de guarda? Quem de verdade cuida de mim? Porque um vai cuidar do outro. Na verdade, todo mundo cuida do grupo todo, mas você vai ter uma pessoa para cuidar por aquele período. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar do outro é ter que fazer as coisas pelo outro. Não é isso. Às vezes cuidar do outro a gente fazer uma oração, saber se está bem. Às vezes não dá para ligar, a gente nem sabe. A pessoa de repente perdeu o contato contigo. Não, faz uma oração para ela, a oração chega. A espiritualidade sabe quem ela é. Então ora. Uma coisa que ajuda que você pode fazer para os seus amigos é fazer uma oração. E no 13ª aula, que é hoje de conhecer a si mesmo e a autoestima, a gente vai pedir para fazer uma nova Quem Sou Eu. Olha que legal. Quem sou eu? Lembra que vocês tiveram maior dificuldade na primeira aula lá de fazer Quem Sou Eu? No 13º encontro você vai escrever de novo Quem Sou Eu. E ver qual é a mudança. O que esses 3 meses conosco fez de mudança na sua vida? O que até agora você se transformou? Preste atenção que eu estou dando uma aula hoje, gente. Que a gente dá. Escuta tudo que eu falei de uma vez, a gente dá paulatinamente. Lembrando em conta que normalmente um curso espírita é umas 2 horas de curso, 1h30, 2 horas. Eu passei tudo isso durante esses 13 encontros, que são 13 semanas. Então você está na casa há 3 meses fazendo um curso e aprendendo tudo isso. Olha que coisa legal. Para fazer diferença para você. E depois de tudo isso, a energia e a forma que o grupo se porta, a forma que nós trabalhamos é incrível. Fora isso, tem a terapia do abraço, que é uma prática que a gente faz. A gente abraça na chegada, na saída, o evangelho que a gente estuda, as leituras, tem muita coisa. O curso não é só 2 horas um dia na semana, são todo esse período da semana. Você vai estar vibrando e pensando na galera, vai ter exercício para casa, você está em conexão, a gente faz um grupo de oração, você está orando junto. É um ambiente que nesses próximos 3 meses vai te dar a cura. Aquilo que você vai buscar na casa espírita, você vai encontrar dentro de um curso básico. Tudo isso que eu falei, mais tarde vamos estudar aprofundando os temas. Aí nós vamos estudar livros, os livros da codificação, vai ter o grupo de estudo do Livro dos Médiuns, o grupo de estudo do Céu e Inferno, o grupo de estudos sobre a Gênesis, o grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos. E o grupo dos estudos do Livro dos Médiuns, que também é um trabalho de mediunidade, já segue e já puxa esse canto. Olha que o espírita tem para oferecer para a gente dentro de um curso. E a sua vida vai se transformar. Você não precisa se transformar em espírita, mas se você passa num curso durante esse tempo, você vai entender todo esse... Bacana? Eu acho que é isso aí que eu tinha que dar de toque hoje para vocês, né? Passar essa informação para vocês. Eu vou estar elaborando aí as questões, ver se ficou alguma pendente, porque a gente sempre deixa algumas aulas para tentar acertar. Por exemplo, faltou, teve feriado e tal. Mas num curso seguido é isso aí. E tem mais outras atividades, tá? Eu dei algumas atividades que encaixou aqui agora para esse grupo, mas tem outras no processo de autoconhecimento, e principalmente quem você é, saber quem você é. Você vai sair do curso básico de Espiritismo e Autoconhecimento da Sociedade Espírita Inspiração, no mínimo sabendo quem você é, e a partir daí que é um propósito fantástico para realmente ganhar essa encarnação, ganhar esse processo da sua vida. Beleza? Vai ficar aí esse material. Depois, quem tiver alguma dúvida daquilo que eu falei,
Deixa aí nos comentários e eu já vou estar elaborando a avaliação, que é feita uma avaliação que vai ser muito legal fazer. Eu vou ver se eu não deixei nada fora dela para poder fazer já nas próximas 2 encontros que nós temos pela frente. Beleza? Forte abraço para todo mundo, quem ficou aqui, obrigado pela presença e divulguem isso. Lembrando que esse material todo vai ficar à disposição no YouTube, no canal do YouTube. O Vitor Pitigliani vai estar colocando todas as aulas, um playlist lá do curso básico de Espiritismo do SEI. Beleza? Passem, divulguem, porque é bem. Quando a gente está feliz e está bem com alguma coisa, a gente quer partilhar isso com todo mundo. Beleza? Forte abraço. O Daniel está entrando agora. Valeu, Daniel. Um abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro aí, que é amanhã. Tá bom? Abraço.